Caríssimo católico, mergulhemos na sagrada paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, meditando com frequência a Via Sacra. O Padre João Batista Lehmann ensina: o caminho da cruz não deve ser apenas rezado e meditado na vida do cristão, desde que o Salvador disse: quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Deve a Via Sacra ser também trilhada por nós, escreve o Padre João Batista Lehmann. Neste vídeo comentarei as estações da Via Sacra. Peço que o servo sofredor, Cristo Jesus, ajude cada ouvinte a buscar consolo, conforto e força na sua santa paixão. Santo Afonso Maria de Ligório escreve: quem pode negar que a devoção à paixão de Jesus Cristo é a devoção mais útil, a mais terna e a mais cara a Deus, devoção que mais consola os pecadores e mais anima as pessoas que amam? De onde recebemos tantos bens, senão da paixão de Cristo? De onde temos a esperança de perdão, a força contra as tentações, a confiança de chegar ao céu? De onde vêm tantas luzes da verdade, tantos convites de amor, tantos estímulos para mudar de vida, tantos desejos de nos doar a Deus, senão da paixão de Cristo? Escreve Santo Afonso Maria de Ligório. E São Boaventura diz: se quereis progredir no amor de Deus, meditai todos os dias a paixão do Senhor. Nada contribui tanto para a santidade das pessoas como a paixão de Cristo, ensina São Boaventura. E Santo Agostinho escreve: vale mais uma lágrima derramada ao lembrar da paixão de Cristo do que o jejum a pão e água em cada semana, escreve Santo Agostinho. E São Paulo da Cruz ensina: coisa excelente e muito santa é pensar e meditar sobre a paixão do Senhor, pois por este caminho chegaram à união com Deus. Nesta escola tão santa aprende-se a verdadeira sabedoria. Foi aí que todos os santos a estudaram, escreve São Paulo da Cruz. Estimado católico, se meditarmos a Via Sacra com sinceridade e devoção, encontraremos nela grandes vantagens. Cada uma das estações é uma escola de virtudes. Os livros de piedade relatam-nos as cenas da paixão. O caminho da cruz vai mais longe, faz-nos assisti-la. Primeira estação: Jesus Cristo é condenado à morte. No Evangelho de São João, capítulo 19, do versículo 12 ao 16, diz: Pilatos procurava libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se o libertas, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é inimigo de César. Pilatos
ouvindo estas palavras, mandou trazer Jesus e disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritaram: Tira-o, tira-o, crucifica-o. Disse Pilatos: Crucificarei o vosso rei? Responderam os pontífices: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou-lhes Jesus para ser crucificado. Reflexão: Nosso Senhor foi por Pilatos injustamente condenado a morrer na cruz. Não foi Pilatos quem condenou Cristo Jesus, mas sim foram os nossos pecados. Detestemos verdadeiramente o pecado. O maior mal que nos pode acontecer neste mundo não é a doença, com todas as suas dores, nem a perda da fazenda, nem a morte prematura, mas sim o maior mal é o pecado. Santo Afonso Maria de Ligório escreve: o pecador injuria, desonra a Deus, e no que toca sua parte, o cobre de amargura, pois não há amargura mais sensível do que ver-se paga com ingratidão pela pessoa amada em extremo favorecida, escreve Santo Afonso Maria de Ligório. Segunda estação: Jesus recebe a cruz. No Evangelho de São João, capítulo 19, do versículo 16 ao 17, diz: Os judeus apoderaram-se então de Jesus, e ele, levando a cruz aos ombros, saiu da cidade em direção ao lugar do Calvário. Reflexão: Jesus Cristo recebeu voluntariamente a pesada cruz sobre seus ombros. Tomemos também as cruzes de cada dia sobre os nossos ombros, não com revolta e má vontade, mas por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Tomás de Kempis escreve: Toma, pois, a tua cruz, segue a Jesus e chegarás à vida eterna. Este Senhor foi adiante, levando às costas a sua cruz, e nela morreu por ti, para que tu leves também a tua cruz e nela desejes morrer, escreve Tomás de Kempis. Terceira estação: Jesus cai pela primeira vez. São Pedro Julião Eimarde escreve: Jesus perdera tanto sangue na sua agonia, que durou 3 horas, bem como na sua rude flagelação, e ficara tão enfraquecido no correr da noite cruel, que passara entregue aos seus inimigos, que depois de caminhar alguns momentos, cai prostrado sob o peso da cruz, escreve São Pedro Julião Eimarde. Reflexão: o Senhor caiu por terra, mas não ficou prostrado. Pelo contrário, se levantou e continuou a caminhar com a cruz às costas em direção ao Calvário. Aprendamos de Jesus Cristo a perseverar com a cruz às costas.
a erguer a cabeça diante da tentação do demônio e do pessimismo. Se desgraçadamente cairmos em pecado, não nos desanimemos, mas nos levantemos imediatamente, porque o céu é a pátria dos perseverantes. No Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 22 diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Evangelho de São Mateus 10, 22. Quarta estação: Jesus encontra sua mãe Maria Santíssima. Santo Afonso Maria de Ligório escreve: partiu Maria com São João. Boaventura Baduário fala de um atalho que a mãe tomou para ficar depois esperando numa esquina pelo filho atribulado. Maria ergue os olhos e vê um homem na flor dos anos, todo coberto de sangue e de chagas, da cabeça aos pés, coroado de espinhos, carregando às costas um pesado madeiro. Tendo-o reconhecido, que temor e que amor transpassaram seu coração materno. O filho afastou dos olhos o sangue coalhado que lhe impedia a vista. Então mãe e filho fitaram-se, escreve Santo Afonso Maria de Ligório. Reflexão: a Virgem Dolorosa teve que passar por uma enorme multidão para chegar até Jesus Cristo. Vemos a mãe de Jesus que heroicamente vem rompendo as fileiras tumultuosas do povo caluniador, cheia de amargura e aflição no coração, com lágrimas nos olhos, procura o filho querido para lhe dar o último adeus. Quinta estação: Jesus encontra Simão Cirineu. No Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículo 26 diz: e os soldados lançaram mão de um certo Simão Cirineu, que voltava do campo, e carregaram-no com a cruz para levar atrás de Jesus. Reflexão: Simão Cirineu não carregou a cruz por amor, mas foi obrigado pelos judeus a carregá-la. São Pedro Julião Eimarde escreve: Jesus, enfraquecido cada vez mais, dobra sob o seu fardo. Os judeus, ansiosos por fazê-lo morrer na cruz, para que atingisse o auge da humilhação, pediram a Simão o Cirineu que ajudasse Jesus a levar a cruz. Simão quis se esquivar, mas foi constrangido a carregar esse instrumento que lhe parecia tão ignominioso, escreve São Pedro Julião Eimarde. Sexta estação: Jesus encontra Verônica. São Pedro Julião Eimarde escreve: a face do Salvador não se assemelha mais a uma face humana, está coberta de sangue. Os carrascos cospem nela, cobrem-na com lodo, e ele, o esplendor de Deus, torna-se irreconhecível. Seu rosto divino está todo maculado,
Mas eis que sob tão vil aspecto, Verônica reconhece o seu Salvador e seu Deus. Vem, movida por compaixão, enxugar a face augusta de Jesus, que para recompensá-la imprime os seus traços na toalha com que Verônica lhe presta tão piedoso serviço, escreve São Pedro Julião Eimarde. Reflexão: Verônica é corajosa e forte. Vendo coberto de escarros, poeira, suor e sangue o rosto de Jesus, rompe as fileiras da bárbara soldadesca e limpa o rosto do Salvador com uma toalha. Quando se trata de agradar a Jesus Cristo, imitemos a coragem e a fortaleza de Verônica. Não nos recuemos diante das críticas, provocações e zombarias dos inimigos, mas passemos pelos obstáculos com valentia, porque o nosso Deus merece todo o nosso amor. Santo Afonso Maria de Ligório escreve: toda a santidade e toda a perfeição de uma pessoa consiste em amar a Jesus Cristo, nosso Deus, nosso maior bem, nosso Salvador, escreve Santo Afonso Maria de Ligório. Sétima estação: Jesus Cristo cai pela segunda vez. São Pedro Julião Eimarde escreve: apesar de Simão Cirineu ajudar a Jesus a carregar a cruz, nosso Senhor, pela sua fraqueza, cai uma segunda vez, e isto lhe causa novos sofrimentos. Seus joelhos, suas mãos se dilaceram por tantas quedas no caminho árduo que segue, enquanto aumentam os maus tratos, ao aumentar a raiva dos carrascos, escreve São Pedro Julião Eimarde. Reflexão: Jesus Cristo, o Deus de majestade, aquele a quem, trêmulos e com mais profundo respeito, adoram os coros dos espíritos celestes, cai outra vez por terra, oprimido pelo enorme peso da cruz. Contemplemos o nosso Deus prostrado por terra e pisado como um verme por causa do nosso orgulho e das nossas repetidas quedas nos mesmos pecados. Humilhemo-nos diante de nosso Senhor Jesus Cristo e prometamos-lhe evitar as recaídas no pecado. O Padre João Batista Lehmann ensina: o hábito de pecar é uma horrenda desgraça, e para não correr perigo de o contrair, é preciso resistir ao princípio, resistir à inclinação para o pecado. Quando as quedas já são frequentes, o mal já está bastante adiantado, ensina o Padre João Batista Lehmann. Oitava estação: Jesus encontra as santas mulheres. No Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículos 27 e 28 diz: o povo seguia Jesus em multidão, assim como mulheres que batiam no peito
e choravam sobre ele. Mas Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós e por vossos filhos. Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículos 27 e 28. Reflexão: as mulheres, vendo a Jesus tão fatigado, derramando sangue ao longo do caminho, choraram de compaixão dele. Mas nosso Senhor lhes disse: Não choreis por mim, chorai antes por vós e por vossos filhos. Não ofendamos mais o nosso Deus, mas choremos as ofensas que lhe temos feito, pelas penas que merecemos, mas muito mais pelo desgosto que lhe temos dado. Santo Afonso Maria de Ligório escreve: Meu Jesus, não quero morrer sem vos amar e vos amar muito. Muito me aflige e penaliza ter-vos dado tantos desgostos, escreve Santo Afonso Maria de Ligório. Nona estação: Jesus cai pela terceira vez. São Pedro Julião Eimarde escreve: que sofrimento nessa terceira queda de Jesus! O peso da cruz esmaga-o, e os esforços cruéis dos seus carrascos mal conseguem levantá-lo. Reflexão: pela fraqueza que nosso Senhor quis padecer no caminho do Calvário, peçamos que nos fortaleça para vencermos todos os apetites desordenados que nos levam a desprezar a amizade dele. São João da Cruz escreve: 2 vezes trabalha o pássaro que se deixa prender ao visgo, a saber, o libertar-se e limpar-se. De 2 maneiras sofre quem satisfaz seus apetites, liberta-se e depois de liberto, limpa-se do que se lhe pegou, escreve São João da Cruz. 10ª estação: Jesus é despojado das vestes. São Pedro Julião Eimarde escreve: quanto deve sofrer Jesus nesse despojamento cruel e desumano. Arrancam-lhe as vestes presas às suas chagas, que novamente se rasgam e se abrem, escreve São Pedro Julião Eimarde. Reflexão: o Deus imenso é despojado de suas vestes. Peçamos humildemente a Jesus Cristo nosso Senhor que nos despoje dos afetos às coisas terrenas e que nos aborreçamos de tudo aquilo que é mundano e pecaminoso. São Gregório Magno diz: ó Senhor, fazei com que eu compreenda quão grande paz e segurança tem o coração que não deseja coisa alguma deste mundo, escreve São Gregório Magno. 11ª estação: Jesus é pregado na cruz. No Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículos 33 e 34 diz: e chegando ao lugar do Calvário, aí o crucificaram juntamente com os ladrões, um à direita e outro à esquerda. Jesus diz: Pai,
perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Evangelho de São Lucas, capítulo 23, do versículo 33 ao 34. Reflexão: no Calvário, Jesus Cristo está pregado num madeiro inocente e puro. São Pedro Julião Eimarde diz: na comunhão indigna, Jesus é crucificado pelo pecador num corpo de pecado. É atar um corpo vivo a um cadáver em decomposição, ensina São Pedro Julião Eimarde. Infeliz do católico que comunga em pecado mortal. Santa Catarina de Sena ensina: quando o homem não possui as devidas disposições, a luz nele não permanece. Ela se afasta e a pessoa confunde-se, apaga-se, cai na escuridão, em duplo pecado. Da comunhão conservará apenas o remorso, ensina Santa Catarina de Sena. 12ª estação: Jesus morre na cruz. No Evangelho de São João, capítulo 19, do versículo 28 ao 30, diz: para que a Escritura se cumprisse, Jesus exclamou: tenho sede. Havia perto uma vasilha cheia de vinagre. Molharam uma esponja no vinagre, colocaram-na na ponta de uma cana e levaram-na à boca de Jesus. Tendo provado o vinagre, Jesus disse: tudo está consumado, e inclinando a cabeça, expirou. Evangelho de São João, capítulo 19, do versículo 28 ao 30. Reflexão: Jesus Cristo, depois de 3 horas de agonia, transpassado de dores, pende o corpo, inclina a cabeça e morre. Um Deus morre para nos salvar. Por nossos horríveis pecados, mereceríamos uma morte desgraçada, mas a morte de nosso Senhor é a nossa esperança. Peçamos a Jesus Cristo que, pelos merecimentos de sua morte, nos conceda a graça de morrermos abraçados aos seus pés e ardendo de amor por ele. Santo Afonso Maria de Ligório escreve: meu Jesus, já que para minha salvação não poupastes a vossa própria pessoa, lançai sobre mim esse olhar afetuoso com que me olhastes um dia, quando estáveis em agonia sobre a cruz. Olhai-me, iluminai-me e perdoai-me, escreve Santo Afonso Maria de Ligório. 13ª estação: Jesus é tirado da cruz. No Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 38, diz: depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora ocultamente, por medo dos judeus, pediu licença a Pilatos para retirar o corpo de Jesus. Pilatos deu licença, veio então e retirou o corpo de Jesus. Evangelho de São João 19:38. Reflexão: Maria Santíssima, Virgem dolorosíssima, recebe nos braços o corpo de Jesus Cristo. Nossa Senhora,
com o corpo do Senhor em seus braços, contempla e percorre uma por uma de suas chagas. O seu coração de mãe sofre, mas ela suporta tudo em silêncio. Diante das provações da vida, contemplemos Cristo crucificado e suportemos as dores em silêncio, a exemplo da Virgem Maria. São Lourenço Justiniano escreve: os sábios e os simples encontram no crucifixo muito que aprender, escreve São Lourenço Justiniano. 14ª estação: Jesus é sepultado. No Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículo 59, diz: José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e o pôs em seu túmulo novo, que talhara na rocha. Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículo 59. Reflexão: levam o sagrado corpo de Jesus à sepultura. Forma-se o cortejo fúnebre. Santo Afonso Maria de Ligório escreve: os discípulos acompanham-no, juntamente com as santas mulheres. Entre as últimas caminha a Mãe Dolorosa, levando também ela o Filho à sepultura. Maria Santíssima deixa seu coração sepultado com Jesus, porque ele é Jesus, o único tesouro, escreve Santo Afonso Maria de Ligório. Onde sepultaremos o nosso coração? Nas vaidades do mundo, inimigo das almas imortais? Nas criaturas falsas e interesseiras? Sejamos sábios, sepultemos o nosso coração em Cristo Jesus, no Senhor, no coração do Senhor, do nosso Salvador, que morreu na cruz para nos salvar.